graça e a paz do Senhor Jesus vos sejam multiplicadas, amém? Amém, meus irmãos? Quando nós não falamos amém, porque nós não recebemos. Mas quando nós falamos amém, porque recebemos. Vou falar de novo. A graça e a paz do Senhor Jesus vos sejam multiplicadas. Amém. Sejam multiplicada a graça e o amor de Deus em nossas vidas, amém? Irmãos, é bom estar com vocês aqui hoje. E eu vou falar algo que Deus tem ministrado no meu coração por esses dias. E eu sei que Deus vai ministrar no seu coração também. Amém? O texto que eu vou estar lendo está lá em Romanos 8. Romanos 8, a partir do versículo 26. Romanos 8, 26. Diz assim a palavra do Senhor. Romanos 8, 26. Quem achou, diga amém. Quem não achou, olha para o telão, amém? Vamos lá. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém? Pai, aqui está a tua preciosa palavra. Eu sei que sem ela nós não podemos fazer nada, e pedimos que o teu Espírito Santo possa estar tocando agora na vida de cada um de forma especial. Visita os corações, visita as mentes, visita a vida de cada um aqui agora. Que o teu Espírito Santo possa tocar agora, em nome de Jesus. Coloca a mão sobre o seu peito. Fala: Espírito, toque em minha vida. Ministra em minha vida. Deixa Ele tocar na sua vida. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Você pode pedir para Ele: Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como
coração. Esse Deus que te ama, eu adorarei. A esse Deus, ao Deus da minha vida. O que Ele fez? Que me compreendeu sem nenhuma explicação. Como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Seja cheio, seja cheio. Você não está aqui essa manhã para sair da mesma forma que você entrou neste lugar. Você vai ser impactado pelo Espírito de Deus. Então comece agora a criar expectativa em Deus. Comece a criar expectativa na palavra de Deus, porque Ele te trouxe aqui, porque Deus irá falar com você. Deus irá ministrar na sua vida. Ele está neste lugar. E agora você pode aplaudir a presença do Espírito Santo bem forte. Primeiro eu quero falar para você algo. Bem-vindo ao lugar que você não precisa ser perfeito para estar no nosso meio. Vou repetir. Bem-vindo ao lugar que você não precisa ser perfeito para estar no nosso meio. Damos um bom dia ao Espírito Santo, porque Ele já está aqui também. Nesta manhã, eu quero trabalhar com vocês 4 chaves. Vamos receber essas 4 chaves, que para mim são 4 verdades que esse texto vai transmitir para nós. A primeira chave que nós vamos receber, que vamos trabalhar nesse texto, cujo eu vou titular a mensagem de hoje, que em nossas fraquezas Deus nos assiste. Eu vou trabalhar com vocês então 4 chaves. A primeira chave eu vou trabalhar sobre a solidariedade de Deus. Deus sendo solidário conosco. A segunda chave que eu quero que vocês anotem e escrevam no seu coração é a compaixão de Deus para nós. Como Deus, Ele tem a compaixão dEle para as nossas vidas. A terceira chave que eu quero trabalhar com vocês é a sabedoria de Deus, também para conosco. E a quarta chave que eu quero trabalhar para você é o propósito de Deus para as nossas vidas. Vou repetir, então receba, tá? As 4 chaves que Deus vai trabalhar na sua vida hoje, em meio às nossas fraquezas, onde Deus nos assiste. Entende? Ele vai trabalhar essas 4 chaves: a solidariedade, a compaixão, a sabedoria e o propósito de Deus, tudo para conosco. Amém? Mas eu quero te fazer algumas perguntas essa manhã. Me responda agora, como se você estivesse olhando para um espelho, e você olhasse para agora dentro da sua alma, e você olhasse para o mais profundo do seu ser, e você se perguntasse para você mesmo: olha para mim, como você se vê? Você se vê uma pessoa fraca? Você se vê uma pessoa forte? Você com você mesmo, olhando para o espelho da sua alma, responda para você. Se você olhasse para o seu ponto de vista físico, você se consideraria uma pessoa frágil?
uma pessoa forte. Se você olhasse para você, você se considerar uma pessoa no ponto físico, também uma pessoa invulnerável ou vulnerável. Se você olhasse agora para o seu ponto de vista emocional, como você se encontra hoje no ponto de vista emocional? Você é como uma torre forte, como a torre, ou então como um monte de Sião que não se abala, mas permanece firme, ou você é como um caniço que é movido pelo vento? Como você se vê à janela da sua alma? Se você olhar para dentro de você, nesses âmbitos físicos, emocional e até mesmo espiritual, a resposta mais forte que você teria agora era falar: sou fraco. A nossa fraqueza não aponta para nós que somos derrotados. A nossa fraqueza não aponta para nós que somos pessoas simplesmente fracassadas. A nossa fraqueza, quando respondemos, segundo o apóstolo Paulo, que está lá em 2 Coríntios 12, versículo 10, a Paulo diz que a nossa fraqueza, que é quando nós estamos fracos, é aí que somos fortes, porque a nossa fraqueza aponta para a nossa dependência de Deus. Quando somos dependentes de Deus, olhamos a grandeza de Deus, olhamos quão grande Ele é, quão grande é o amor de Deus por nós, e nós não éramos merecedores de tão grande amor, mas Ele nos amou a tal maneira, algo que não pode ser medido, algo que não pode ser mensurado pelos homens. Deus nos ama de tal maneira que envia o seu Filho para nos amar e para nos resgatar. É tão interessante que quando eu olho para esse texto, eu vou me impressionar que nesse texto, algumas pessoas, ao ver alguém fraco ou alguém debilitado, olha para mim. A maior tendência nossa é quando vê um irmão fraco, ou um irmão debilitado, ou um irmão que está passando por alguma luta ou dificuldade, a nossa tendência é apontar essa pessoa e falar assim: vixe, olha lá, o irmão caiu, olha lá, o irmão pecou, olha lá, o irmão falhou. A nossa tendência como ser humano é apontar as falhas, é apontar os erros, é apontar as limitações do outro. Quando alguém falha conosco, ou quando alguém falha com alguém que nós amamos, a primeira coisa que vem na nossa cabeça aí, não, ó, pisou na bola. Mas a palavra de Deus diz algo tremendo, que o Espírito olha para nós e nos assiste em nossa fraqueza. Ele não vem para nos acusar, Ele não vem para nos apontar, Ele não vem para destruir aquilo que já está destruído. Ele não vem para olhar para você e falar assim: tá vendo? Agora você vai ver a consequência. Não, a Bíblia diz que Ele vem nos assistir, porque Ele sabe que nós somos vulneráveis, Ele sabe que nós somos frágeis. A Bíblia diz que Deus conhece a nossa estrutura, e Deus sabe que a nossa estrutura não passa de pó. Ele sabe que nós somos pó, e por isso mesmo que Ele sabe que nós somos pó, Ele sabe que ai de nós se nós nos julgássemos, ou se nós nos julgamos forte. Ele sabe que quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, nós reconhecemos então a nossa estrutura, nós reconhecemos a nossa dependência de Deus, e sabemos que em Deus somos fortes, porque sem Ele, como diz a palavra, nada podeis fazer. Sem Deus nós não podemos fazer nada. O
próprio Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. E é tão interessante, vocês estão aqui comigo? Diga amém. Eu quero ver que vocês estão comigo, tem que dar glória a Deus, tem que falar um amém, para eu ver que vocês estão me ouvindo. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Então dá um glória a Deus aí, né? Fala, glória, eu recebo. Não deixa eu ficar pregando aqui sozinho não, irmãos. Aleluia, aleluia, fica comigo. Amém? Então Deus sabe que nós somos totalmente dependentes dEle. Nós precisamos dEle. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos que Ele venha nos assistir. A palavra assistir é aquele que nos dá assistência. E só dá assistência técnica para aquilo que está estragado. Por isso que eu falei para você: seja bem-vindo ao lugar onde você não precisa ser perfeito para estar. Porque o Espírito Santo nos assiste. Ele é aquele que sabe que nossas limitações, que nós não passamos de pó. Mas muitas vezes o inimigo quer colocar em nós fardos que nós não precisamos carregar. Fardo de peso, fardo de jugo, fardo de condenação. E o apóstolo Paulo fala que nós somos tão fracos. E diz o texto que nós somos tão fracos que nós nem sabemos como orar direito. Nós nem sabemos orar. E porque nós não sabemos orar como convém, eu te pergunto, por que nós não sabemos orar como convém? Porque nós nem sabemos, olha para mim, o que é o melhor de Deus para as nossas vidas. Nós enxergamos como o homem enxerga, nós pensamos como o homem pensa, agimos como o homem age, e esquecemos que o agir de Deus, que o mover de Deus, que o pensamento de Deus vai além dos nossos. Que os nossos caminhos, os caminhos de Deus vão além dos nossos caminhos. Estão entendendo, meus amados? Então muitas vezes nós nem sabemos orar, nós nem sabemos pedir. Mas mais importante isso é que o Espírito Santo, Ele transforma os nossos pedidos, Ele transforma aquilo que é a vontade de Deus para diante do Pai. Muitas vezes Deus vai dizer não para nós. Às vezes nós pedimos algo para Deus: eu quero tanto aquilo, eu quero tanto isso. Eu lembro de uma coisa comigo, eu fiquei apaixonado por uma casa aqui no Tatiaia 3, e eu queria muito alugar aquela casa, e eu conversei com a minha esposa, aí eu falei: Senhor, eu quero aquela casa. Era uma casa muito boa, eu quero aquela casa. E eu fiquei com aquele coração meu: nossa Deus, eu comecei a orar, eu quero essa casa. Aí o homem falou assim: tem uma pessoa na frente, e se essa pessoa não quiser, eu vou passar para você. Eu falei: Senhor, eu quero, e eu vou orar, eu vou jejuar, eu quero essa casa, Deus me dá. E sabe qual foi a resposta? Não. Gente, eu fiquei chateado demais, mas Deus já sabia o além. Deus conhecia o além. Deus já estava providenciando para mim algo melhor. Aí depois a bispa falou para mim: eu já sabia a resposta. Falei: então por que você não falou? Eu falei: não, deixei você com Deus, deixei Deus dar a resposta. E Deus trouxe a resposta, mas o não para mim naquela hora foi dolorido. Mas na realidade Deus era usando de misericórdia para conosco. Deus estava usando do cuidado dele para conosco. Deus na realidade estava dando o livramento dele para as nossas vidas. Entende, meus amados? Porque nós muitas vezes estávamos pedindo pedra, e Deus falou assim: eu não tenho pedra para você, meu filho, eu tenho é pão. Então eu estou te assistindo, eu vou transformar a sua oração na maneira certa, eu vou alinhar a sua oração na maneira que eu quero, não do seu desejo, não da sua vontade, mas do meu desejo, da minha vontade. Sabe, amados, aí nós vemos essa solidariedade de Deus para conosco, esse cuidado dele. E quando vemos esse cuidado, vamos para a segunda parte, a compaixão de Deus para nós.
porque de fato nós não sabemos como orar, mas vem a compaixão de Deus. Agora então eu não sei orar, mas o Espírito Santo que habita em mim, presta atenção, o Espírito Santo que habita em mim, o Espírito Santo que habita em você, ele transforma agora as nossas orações, e ele vai mudando a situação, porque a oração não é a tentativa de mudar nada em Deus, a oração é Deus mudando a nossa vontade para a vontade dele, em nós. Entenda algo, nós temos dentro de nós uma parte da Trindade, e muitas vezes nós não entendemos isso. Nós temos na Trindade um intercessor legal, que é advogado, que é justo, e a Bíblia diz lá em João 2:1, nós temos um advogado justo e fiel, que intercede por nós no céu. 1 João, tá? Que intercede por nós no céu. A Bíblia fala que todas as vezes que Satanás chega lá no trono de Deus, presta atenção, todas as vezes que o diabo vem chegando para nos acusar, para nos apontar, para falar: viu aí o Beltrano lá, está pecando, viu aí o Beltrano está fazendo coisas assim erradas. De repente Jesus dá uma olhadinha para Deus e fala: Pai, lembra de algo, eu morri por causa dele, eu morri por causa do pecado dele, eu morri por causa que ele fez isso. Olha para mim, o meu sangue é capaz de livrar de toda condenação, o meu sangue é capaz de livrar ele de toda e qualquer inflamação do inimigo. E diz a palavra de Deus: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se todavia alguém pecar, temos o advogado justo junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Olha o versículo 2, ele intercede por nós, ele intercede por você. Por isso que a Bíblia diz algo: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem tentará acusação contra a sua vida? Romanos 8, versículo 33 e 34. Olha o que diz a palavra de Deus, Romanos 8. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Olha o versículo 34, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, também intercede por nós. Nós temos um intercessor legal no céu, e esse intercessor, ele intercede pelas suas causas, ele intercede pela acusação do cão contra a sua vida, e ele não te deixa de cabisbaixo. Deus te trouxe nesta manhã para falar para você: levanta a cabeça, por mais que o seu adversário está te acusando, Deus no céu, através de Cristo Jesus, está te justificando. Ele está te justificando. Então diga para sua alma hoje: porque anda abatida, ó minha alma, espera em Deus, confia nele, e o mais ele fará. Diga para você mesmo: é Deus quem me justifica, ele intercede por nós. Mas não é isso, temos o Espírito de Deus que intercede em nós. Observa, ele intercede em nós ao Deus que está sobre nós, habitando em nós, intercede por nós ao Deus que está sobre nós. Num corpo tão frágil, num corpo que é pó, foi escolhido para ser a habitação de Deus. Vós sois a habitação de Deus.
vós sois habitação de Deus. O vosso corpo foi escolhido para ser a manifestação da Shekinah de Deus. Você foi escolhido para a glória de Deus se manifestar. Você foi escolhido para ser morada, habitação do Espírito Santo, de maneira tão intensa, que o Espírito Santo intercede por nós. A Bíblia diz, sobremaneira. Sabe o que quer dizer a questão sobremaneira? Ele fala ainda que é tão forte, que é com gemidos sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Eu não sei se você já passou pelo deserto da vida, pelo vale mais profundo da alma, onde você não tinha nem palavras para falar com Deus, onde a sua alma gemia, e aquele gemido ia lá na fundo e falava, ai Deus, a dor era tamanha da sua alma, que a sua oração se transformava em lágrimas, que a sua alma gritava dentro de você. É dessa mesma forma que o Espírito Santo intercede por nós, da sua mais intimidade, do seu mais profundo ser, lá de dentro, com toda a sua força de sobremaneira, intercede junto ao Pai com você, com toda a força dele, com toda a dedicação dele, nas nossas noites mais escuras, onde muitas vezes existe um nó na nossa garganta, ali ele está nos assistindo. E eu creio que essas são as orações mais eficazes que nossa alma faz. E eu tenho que entender isso. Eu tenho um intercessor nos céus, mas eu também tenho um intercessor na terra, que mora dentro de mim, que intercede por mim. A terceira verdade, a terceira chave que eu quero compartilhar com você é a sabedoria de Deus. Paulo aqui escolhe, quem é da matemática, da ciência exata, vai saber o que eu estou falando. Paulo escolhe aqui um termo preciso, que é da matemática. A matemática que é exato, daquilo que não há hipótese, mas daquilo que é certeza, que é da convicção. Ele diz, mas sabemos. Está lá no versículo 28. Mas sabemos. Ele não diz imaginamos, ele não diz sentimos, porque os nossos sentimentos eles podem nos dar variada, ele pode oscilar. Tem dia que nós acordamos bem, tem dia que acordamos mal, tem dia que a nossa alma está uma tristeza só, aí falamos, ó céus, ó terra, estou deprimido. Mas tem dia que nós acordamos hiper bem, porque a nossa alma ela tem a tendência de variar. E muitas vezes acordamos pensando que somos os piores pecadores da face da terra, e vem um vazio dentro de nós, um sentimento horrível. Mas eu quero te falar algo, Deus não muda aquilo que Ele sente por você, Ele não muda por aquilo que você está sentindo. Deus é imutável. O amor de Deus não mudou pela sua vida pelo que você sente, nem pelo que você está passando. E Ele fala para você, eu continuo te amando do mesmo jeito. Independente do que você está sentindo, independente do que você está pensando, eu continuo
te amando do mesmo jeito. Você pode estar imaginando várias coisas. Será que Deus me ama mesmo? Será que sou filho de Deus mesmo? Será que estou no caminho certo? Será que é isso que eu quero para a minha vida? Será que Deus realmente se importa comigo? Mesmo que as nossas emoções nos traia, mesmo que nós vivamos no zigue-zague da vida, aquilo que você sente, aquilo que você imagina, não muda a verdade de Deus ao seu respeito. Não muda a verdade de Deus ao meu respeito. Se você está triste, se dia que você está alegre, se outro dia você está entusiasmado, ou se outro dia você está desanimado, entenda, a verdade de Deus não altera ao seu respeito. Não muda. Por isso o apóstolo Paulo diz: mas sabemos, não é sentimento, é fato. Sabemos, diga, eu sei. Deus não muda. Faça chuva, faça sol, faça dias maus, tenhamos problemas, Deus não muda. Entenda algo, eu te pergunto: o que você sabe? O que você sabe? Mas sabemos. O que você sabe? Eu te pergunto, você sabe que algumas coisas, que poucas coisas, que a maior parte das coisas, não, está dizendo, mas sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Você está entendendo? Sabe aquilo que aconteceu na sua vida e você não queria que acontecesse? Aquela situação que você foi desagradável, que você pensou em desistir e parar. Deus está falando para você: eu estou no controle disso também. Sabe por que eu permiti isso? Para você entender quão grande é o meu amor para a sua vida. Porque poderia ser coisas piores teriam acontecido na sua vida, mas eu te dei o livramento, e eu te mostrei que o homem pode falhar, mas eu, o Senhor, não falho. Então Ele olha para você e diz: hoje não é momento de você parar, não é hora de você desistir. Não enterre seus sonhos, levante a sua cabeça, eu estou com você. Essa coisa cooperou para o seu crescimento. Você está sendo elevado a um nível de maturidade. Uma vez eu perguntei para Deus: por que eu passei por tantas dificuldades? O Senhor não poderia ter me amadurecido antes? Eu teria feito tudo diferente. E Ele falou: se você não tivesse passado por tudo isso, hoje você não seria maduro como você é. Então nós não gostamos muitas vezes quando passamos por coisas que são desagradáveis, mas esse é o processo de maturidade que Deus nos leva. E Deus está falando claramente: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que me amam. Entenda algo: não estamos soltos ao léu. Nós não estamos jogados no vento. Nós não estamos jogados à revelia. Existe um Deus que cuida de nós, e os seus planos jamais são frustrados. Os seus planos jamais são frustrados, porque todas as coisas cooperam. Não são algumas, não são poucas, são todas as coisas cooperam. Deus tem um plano para mim. Deus tem um plano para você. E esse plano é perfeito. Esse plano é completo. Eu tenho um Deus que é o seu Deus. Ele está no controle da história da nossa vida. Você pode olhar para a pessoa do seu lado e olha na janela da alma dela, que é os olhos, e fala: Deus está no controle do plano da sua vida.
apóstolo Paulo não está dizendo que nós não iríamos passar por coisas ruins. Nós vamos passar por vales, nós vamos passar por noites escuras, sim. Vamos passar por dificuldades, por tribulações, sim. Vamos passar por tempestades, sim. Vamos ter aflições na nossa alma, sim. Angústias, muitas. Mas sabemos que nada disso muda o amor e o cuidado de Deus para conosco. Não muda. No final, você não pode estar entendendo agora. Você não pode estar entendendo nada agora do que aconteceu. Mas no final, tudo vai contribuir para o seu bem. Tudo contribui para o nosso bem. Se nós observarmos uma passagem que eu acho linda, lá em Gênesis 42, Jacó, ele entra numa crise, e ele começa a reclamar. De repente o governador do Egito, lá em Gênesis 42, versículo 36, ele tem uma conversa com Deus meia forte. Então ele disse: Jacó, seu pai, temos privado de filhos. José já não existe. Simeão nem está mais aqui. O governador do Egito ficou preso com ele lá. Ele está lá preso. Eu nem sei o que vai acontecer com ele mais. José, meu filho amado, querido, nem mais existe, nem está comigo. Agora vocês querem levar Benjamim. Agora tem que ir Benjamim. Por que, Deus, me sobrevém todas essas coisas? Por que, Deus, eu estou passando por tantos esses problemas? Por que agora, Deus, eu tenho que mandar o filho Benjamim para o Egito? Por que, Deus? Jacó começa a reclamar, e agora? Muitas vezes nós, quando estamos passando por uma luta, por tribulação, começamos a questionar: Deus, por quê? Por que aconteceu isso? Por que eu tive que passar por isso? Ele nem sabia, e muitas vezes nós nem sabemos, que por trás de tudo aquilo, de uma aparente derrota, de uma aparente frustração, de um aparente fracasso, havia um plano glorioso e maravilhoso de Deus. Aquilo que para você hoje está sendo motivo de vergonha, aquilo que para você hoje está sendo motivo de fracasso, Deus tem um plano glorioso e maravilhoso por trás disso. Deus tem um plano maravilhoso e glorioso por trás disso. Deus irá te exaltar. A família de José seria exaltada. E nós sabemos da história. Ali estava José, o governador do Egito, que era o salvador de todo aquele mundo antigo. Talvez aquilo que para você seja lamento, talvez aquilo que para você hoje seja vergonha, seja o maior problema na sua casa, na sua família, amanhã será para você o motivo da sua maior alegria. E o maior motivo de louvar a Deus. Sabe por quê?
porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Como nossa limitação, nós temos um campo de visão estreito, limitado. Deus enxerga além. Ei, olha para mim. Deus enxerga a curva. Deus enxerga o que está por trás da curva. Deus enxerga o que está por trás da curva. Ele sabe o que está fazendo. Quarta chave. O propósito de Deus para as nossas vidas. Então tudo coopera para o bem. Que bem é esse? Porque eu estou passando por esse. Porque esse projeto. Muitos acham que o propósito de Deus é só ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro não. Ganhar dinheiro é bom. Deus quer que o seu povo seja próspero em todos os sentidos. Nas finanças também é um propósito de Deus. Não há nada de errado ganhar dinheiro. Não é pecado. Mas existe um projeto de Deus para a sua vida. Em meio a tudo isso, Deus tem um projeto para você. Se você abrir lá a sua Bíblia em Romanos novamente, que nós lemos no início, Romanos 8, lá no versículo 29, o Deus que nos predestinou para isso. A predestinação de Deus para a sua vida não era um plano B, a predestinação para a sua vida é um plano A. Um Deus que te escolheu antes da fundação do mundo. Antes que o mundo viesse a existir, Deus já tinha te escolhido. Deus já tinha te predestinado. Deus já tinha olhado para você e sabia que você estaria aqui no ano de 2021. Esse Deus, Ele tem um propósito e um plano perfeito para a sua vida antes da fundação do mundo. E o versículo fala claramente, versículo 29, porquanto ao que de antemão conheceu, também predestinou. O propósito de Deus é esse, para sermos parecidos com Jesus, a imagem de Deus. O que você é, o que você pensa, o que você fala, o que você faz, em meio às diversidades, resplandece o caráter de Jesus? Será que os outros podem olhar para você e falar: parece com ele? Nossa, o desejo da minha alma nas minhas orações, quando eu acordo de manhã, é falar: Senhor, que hoje eu seja mais parecido contigo, porque não é fácil. E como eu vou ser parecido com Ele? Quando tudo vai bem. Ele intercede por nós com um propósito. Será que Jesus está sendo formado em você? Será que Jesus está formado em mim? Ser cheio do Espírito Santo, para mim e para você, tem que ser a evidência maior de ser cheio do Espírito Santo.
a maior marca, a maior evidência é ser parecido com Jesus. É ser parecido com Jesus. Essa é a marca de alguém cheio do Espírito Santo. Parecido com Jesus, caráter de Jesus, fala como Jesus, se expressa como Jesus. Se você não entendeu por que você veio a esse mundo, por que você está nesse mundo, eu tenho a resposta nessa manhã. Você está neste mundo, você nasceu para ser parecido com Jesus, para ser filho. As outras coisas, meu irmão, vêm de reboque. Eu quero dizer uma frase para nós encerrarmos. Muito mais, o propósito de Deus é esse, muito mais do que te levar para a glória, é transformar você na imagem do Rei da Glória. Coloca isso no seu coração. Muito mais do que te levar para a glória, é transformar você na imagem do Rei da Glória.